Duas cidades, uma parede de concreto entre elas, uma liberdade e uma prisão. E atrás daqueles tijolos, o que cada lado realmente vivia? Berlim dividida tornou-se o símbolo mais visível da Guerra Fria, mas viver aquilo significava mundos totalmente distintos. Hoje, você vai conhecer como era a vida no lado ocidental e no lado oriental do muro. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo o que a história tentou esconder. Siga segredos da história. Saiba o que os livros não contam. Era madrugada de 13 de agosto de 1961. Enquanto os berlinenses dormiam, caminhões do governo da Alemanha Oriental, a RDA, começaram a cercar ruas, erguer cercas de arame farpado e bloquear passagens. Ao amanhecer, Berlim estava dividida. Famílias inteiras foram separadas, trabalhadores não conseguiram atravessar para o emprego e estudantes viram suas escolas se tornarem inalcançáveis. A fronteira entre os setores soviético e ocidental, que antes podia ser cruzada com relativa facilidade, agora se tornava um abismo de concreto. O motivo era claro. O regime socialista da RDA estava perdendo seus próprios cidadãos. Estima-se que, entre 1949 e 1961, cerca de 3 milhões de pessoas fugiram para o Ocidente. Médicos, engenheiros, professores, jovens. Cada fuga era uma ferida política, um símbolo de fracasso. O líder comunista Walter Ulbricht justificou o muro como uma barreira antifascista, mas todos sabiam que servia para impedir saídas, não entradas. Do lado oriental, soldados da Stasi e guardas de fronteira vigiavam cada metro da muralha. Torres de observação, cães, refletores e a chamada faixa da morte garantiam que ninguém cruzasse vivo. Do lado ocidental, curiosos e fotógrafos observavam em silêncio, impotentes diante da nova realidade. Em poucas horas, uma cidade se partiu e o mundo ganhou seu maior símbolo da Guerra Fria. Viver em Berlim Oriental significava viver sob vigilância constante. A Stasi, polícia secreta do Estado, controlava cartas, telefonemas e até conversas entre vizinhos. Estima-se que 1 em cada 6 cidadãos tivesse alguma ligação com o sistema de espionagem, seja como informante, seja como fiscalizado. As ruas tinham um ar cinzento e disciplinado. A economia planificada do regime socialista garantia moradia, saúde e educação, mas tudo vinha acompanhado de escassez e controle. Supermercados tinham prateleiras limitadas, produtos ocidentais eram raros e o consumo era considerado um vício capitalista. Ainda assim, havia uma rotina. Crianças estudavam sob a ideologia marxista. Desfiles exaltavam o partido e cada conquista tecnológica era celebrada como vitória do socialismo. Mas o medo estava em cada olhar. Fugir era um crime contra o Estado e contra a pátria. Centenas de pessoas morreram tentando atravessar o muro, abatidas por tiros de advertência. Apesar do isolamento, muitos berlinenses do leste sonhavam com o outro lado. A televisão ocidental, captada secretamente por antenas improvisadas, mostrava carros coloridos, lojas repletas e ruas iluminadas. Era um vislumbre de um mundo proibido, e o lembrete diário de que a liberdade podia estar a poucos metros, mas além de um muro impossível de escalar. Enquanto o leste vivia sob o peso da vigilância, Berlim Ocidental florescia como um enclave de liberdade cercado por muros. Financiada em parte pelo Plano Marshall, a cidade tornou-se uma vitrine do capitalismo europeu. Lojas, cinemas e cafés exibiam o brilho da reconstrução. A juventude se inspirava nos Beatles, nas ideias libertárias e na cultura pop. Mas a liberdade tinha um preço. Berlim Ocidental era uma ilha isolada dentro da Alemanha Oriental, conectada ao resto do mundo por rotas aéreas e estradas rigidamente controladas. Cada entrada e saída exigia verificação militar. A qualquer momento, a tensão podia se tornar conflito.
O medo de um bloqueio, como o de 1948, pairava sobre a população. Ainda assim, o Ocidente prosperava. Era o palco da democracia e da arte, atraindo estudantes, artistas e desertores do leste. A cada noite, luzes de neon refletiam nas paredes do muro, como se a cidade zombasse da escuridão vizinha. Do outro lado, as luzes eram fracas, as janelas opacas e a música proibida. Para os ocidentais, viver ali era um ato de resistência e orgulho. Para os orientais, era um sonho distante. Um muro separava não apenas geografias, mas ideais de vida. A divisão de Berlim era mais do que política. Era visual, sonora e emocional. No Ocidente, vitrines exibiam produtos importados, rádios tocavam Elvis e jornais criticavam governos. No Oriente, cartazes exaltavam Marx e Lenin, e a propaganda garantia que o socialismo venceria o mundo decadente. Do alto das torres, guardas observavam o cotidiano de quem vivia do outro lado. Em certos pontos, famílias podiam se ver através do muro, acenando sem esperança. As pontes e avenidas interrompidas se tornaram símbolos do absurdo humano. Alguns berlinenses tentavam escapar cavando túneis, construindo balões ou escondendo-se em carros diplomáticos. Poucos conseguiam. Cada fuga bem-sucedida era uma vitória pessoal e uma derrota moral para o regime. Enquanto isso, no lado ocidental, o muro era coberto de grafites e frases de protesto. Tornou-se galeria de arte, manifesto vivo da resistência. De um lado, a cor e o grito. Do outro, o silêncio e o medo. Assim, a cidade dividida refletia o próprio planeta, entre o sonho da liberdade e a rigidez do controle. Com o passar dos anos, o muro tornou-se insustentável. A economia da RDA enfraquecia, as pressões internas aumentavam e a União Soviética, sob Gorbachev, começava suas reformas, perestroika e glasnost, defendendo abertura e diálogo. Os cidadãos do leste começaram a se rebelar, organizando protestos em Leipzig e Dresden. Multidões exigiam o direito de viajar, falar e votar. Em 9 de novembro de 1989, uma confusão burocrática mudou tudo. Um porta-voz do governo anunciou, por engano, que as fronteiras estavam abertas imediatamente. Em minutos, milhares de pessoas se reuniram diante dos postos de controle. Os guardas, sem ordens claras, cederam. E o impensável aconteceu. O muro de Berlim foi aberto. Homens, mulheres e crianças atravessaram em lágrimas, abraçando desconhecidos do outro lado. Soldados deixaram suas posições. A cidade que viveu separada por 28 anos finalmente respirava o mesmo ar. Nos dias seguintes, marretas, picaretas e mãos nuas derrubaram o que restava do muro. Cada pedaço quebrado era uma ferida cicatrizando. O mundo assistia em êxtase à queda do maior símbolo da Guerra Fria. Mas a reunificação não foi simples. O choque entre dois sistemas, o capitalismo e o socialismo, gerou desigualdades, desemprego e desconfiança. Muitos orientais se sentiram estrangeiros em sua própria terra. Ainda assim, o muro ruído abriu espaço para algo maior, a memória. Hoje, pedaços da muralha permanecem em Berlim como monumentos, cicatrizes que lembram que a liberdade tem um preço e a história, um eco. A cidade voltou a ser uma só, mas carrega para sempre a dualidade que a moldou. Porque no fim, o muro não caiu apenas em Berlim, caiu dentro de cada um que acreditou novamente na possibilidade de união. Siga Segredos da História. Saiba o que os livros não contam.